Oposicast. Orgulho em ser contra. Saudações, minhas caras Oposicasters, meus caros Oposicasters, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Oposicast número 21. Marcelo Látaro, estamos de volta, companheiro, tudo bem contigo? Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos de volta, tá tudo bem, tudo jóia, vamos lá, bora. Hoje, infelizmente, não temos Fernando Cruz por compromissos profissionais, vamos tocar o barco só eu e o Marcelo. Semana que vem vamos fazer força pro Cruz estar aqui com a gente novamente para bater com justiça nesse governo sem vergonha que apronta para cima da gente todas as semanas, todos os dias, na verdade, mas como somos semanais, eu vou falar todas as semanas. Para começar, antes de ir para cada assunto do Oposicast, vou ao nosso tradicional pedido, até porque nós temos um novo apoiador no Oposicast, então apoia.se/Oposicast, entra lá, dá a sua contribuição mensal pra gente, é de grande ajuda, como fez esta semana o Jair Rodrigues Júnior. Achei que era o Jair Bolsonaro, quase fiquei bateu até mais forte o coração. A gente tem o Jair Rodrigues Júnior, que não é filho do Jair Rodrigues, não é o Jairzinho, eu sempre brinquei. E nem é ultradireita. Não é ultradireita, senão não estaria ajudando o Oposicast. Já era para ter falado do Jair aí a semana passada, eu peço desculpas, mas muito obrigado pela força aí, Jair. Jair, seja bem-vindo, muito obrigado por apoiar o nosso trabalho. Tá se juntando aí ao Fábio Bianchi, ao André Kanashiro, a Gabriela Menacho. Aos poucos aí a gente está aumentando o número de apoiadores e vamos ver se a gente consegue manter o Oposicast no ar, né? A gente precisa muito da ajuda de vocês para isso. É isso aí, cola aí com a gente então, apoia.se/Oposicast. Nós já somos uma rede consideravelmente grande de pessoas trocando ideias na internet, pessoas que estão ouvindo a gente. Eu falei, se eu não me engano, falei na semana passada que já éramos mais de 500, a nossa audiência já estava em mais de 500 por semana, mas esse número já ultrapassa os 700 por semana. Então já é bastante significativo. Eu sei que é chato a gente ficar aqui te pedindo essa contribuição, mas é porque é um trampo de verdade e a gente precisa muito se estruturar. Você vê, semana passada a gente gravou num estúdio para trazer mais qualidade para vocês, inclusive, para trazer uma técnica melhor. Para ter o Cruz junto com a gente. Exatamente, para ter a possibilidade de trazer o Cruz junto com a gente, porque com o Cruz a gente tem que gravar agora aos sábados por um compromisso profissional dele, e isso impede que a gente grave no nosso local de gravação padrão. Então dá essa contribuição, por favor, isso ajuda muito para que a gente consiga continuar trazendo esse conteúdo para vocês. Além disso, eu vou falar aqui rapidamente das nossas redes sociais, Instagram e Twitter, @Oposicast. No Facebook a gente está como Oposicast. O site é oposicast.com.br. Fica fácil para você compartilhar e para você escolher o seu melhor player aí, o que você usa, Spotify, Deezer, seja lá qual for, ou ouvir até pelo site mesmo, assinar o feed, enfim. E tem o e-mail contato@oposicast.com.br para você mandar o seu texto ou o seu áudio pra gente, para quem sabe até entrar aqui no Oposicast, faz sua crítica, faz seu elogio, enfim. E agora, dito tudo isso no nosso início de Oposicast, é chegada a hora dele. Marco Melo, arrebenta, vamos acordar! Bom dia, grupo, vamos acordar. Cadê o grupo nessa porra? O presidente da República assinou semana passada o tal decreto da bala, liberando arma pra geral se matar na rua. Acreditam o presidente, seus filhinhos e seu séquito de mulas que um cidadão armado é um cidadão protegido. Proteção essa que não funcionou tão bem quando roubaram a moto do deputado Jair Bolsonaro, armado em 95, não é não? Esse decreto só não protege o cidadão, como vai acentuar ainda mais a luta de classe. Claro que uma arma legalmente vendida não será barata. Quem comprará serão pessoas abastadas, bem de vida e que veem o pobre como inimigo. Já os menos favorecidos não vão querer ficar fora desse bang-bang tupiniquim e também vão dar seus pulos para conseguir um cano. E tá feito o velho oeste dos trópicos. Um dos herdeiros do presidente, Dudu Bolsonaro, já disse essa semana que proteger casas não é papel de polícia. Enquanto isso, sabemos de casos e mais casos de pessoas comuns, sem nenhuma ligação com o tráfico, sendo baleadas diariamente em ações policiais. Agora, imagine um país armado, com o SUS sucateado e o sistema educacional com cortes grotescos e com a violência doméstica crescendo exponencialmente.
No final, o que essa corja quer é cidadão matando cidadão. Jogar o compromisso público com a segurança nas costas das pessoas e que se for do Brasil. E a gente fica aqui, tentando sobreviver no Brasil do Bolsonaro. Vamos acordar? Acordou, Marcelo? Como sempre. Marco Melo é o cara. É o cara. Precisa muito trazer o Marco Melo aqui para participar do programa. A gente vai fazer um Oposicast especial com o Marco Melo. A gente ainda define os temas aí, quem sabe uma retrospectiva e tal. Cara, nem precisa. Liga o microfone e deixa o Marco Melo falar. Deixa ele falar. Então tá bom. Marco Melo, tá convidado oficialmente, a gente só vai marcar a data, beleza? Maravilha. Data da nossa gravação: 13 de maio. Estamos gravando hoje na segunda-feira, dia 13 de maio. Emblemático para o Brasil, o dia 13 de maio, não de 2019, mas de 1888, é a data da abolição da escravatura. Foi ali que foi assinado o fim da escravidão. Pelo menos oficialmente naquele momento acaba a escravidão no Brasil, apesar de inclusive este governo dificultar tanto as investigações e as apurações de denúncias sobre trabalho escravo, mas o fato é que existe uma dívida histórica, existe um contexto histórico que coloca essa abolição da escravatura muito sob questionamentos, porque dos 13 milhões, mais de 13 milhões de brasileiros desocupados hoje ou sem emprego, quase 64% deles são negros ou pardos. Dos rendimentos dos trabalhadores, de quanto ganham os trabalhadores que ainda conseguem estar empregados, uma média é que negros e pardos ganhem R$ 1.500 de média mensal, brancos chegam a R$ 2.700, quase R$ 2.800 por mês. 66% dos trabalhadores domésticos no país são negros ou negras ou pardos e pardas. Além disso, o mercado informal tem mais de 55% de negros e pardos. Existe sim uma dívida histórica, existe sim, mesmo depois, tantos anos depois da abolição da escravatura, muita coisa para ser corrigida na sociedade brasileira, também com relação à cor. Agora, o presidente acha que não, né, Marcelo? Acha que não. E se a gente fosse falar de números ligados, por exemplo, a aprisionamento, seriam ao contrário, né? Aí o maior número de presos no Brasil são negros. Se a gente fosse falar de assassinatos, né? De moradores de comunidades ou favelas, ou chame lá como quiser. E assim, por que eu falei aqui do Jair Bolsonaro achar que não? Porque é fato, né? Ele diz isso, inclusive. Ele, já em campanha, quando ele ganhou toda a sua notoriedade, ele se autodeclarava homofóbico, mas ele naturalmente aparentava ser racista, discriminatório, enfim, trazer tanto essas questões. E essa semana passada, né? A semana que passou, a semana aí do dia ele era 5 racista, ao dia né? 10. No maldito programa que colocou o Bolsonaro no radar do brasileiro, que foi o CQC, uma vez ele disse que nenhum filho dele namoraria uma negra porque os filhos dele eram bem educados, né? Mas ele é aquele tipo de racista que fala: eu não sou racista, eu tenho um amigo negro, olha aqui o... Que ele chama de sombra, né? Que ninguém nunca... É engraçado que ninguém nunca questionou isso, falou assim: como que o cara chama o outro de sombra? Vem cá, sombra, e tá tudo bem. Mas na semana que passou aí, de 5 até 10, 11, foram ao ar em canais abertos de televisão 2 entrevistas do querido Jair Bolsonaro com Silvio Santos e com Luciana Gimenez, 2 entrevistadores, jornalistas sérios, que tem muito conteúdo para trazer e tem uma característica de embate, né, de questionamento muito fortes. Teve uma com o Milton Neves também na rádio, que não dá nem pra citar, né? Aliás, você viu o editorial da TV Bandeirantes? O que não se faz por dinheiro, né? O que não se faz por dinheiro, cara? A TV Bandeirantes soltou um editorial nessa semana, uma nota bem curta, né, de posicionamento sobre o armamento da população, não foi isso? Mas por que eu tô trazendo essas 2 entrevistas aqui? Porque a que mais me chamou a atenção, o Silvio Santos é um fanfarrão, né? Ele é um empresário, é dono do negócio. Falaram sobre Viagra, falaram sobre radar. O Bolsonaro falou que vai tirar os radares para devolver ao brasileiro o prazer de dirigir. Não, tanto absurdo. Foi piada. Mas na Luciana Gimenez aconteceram algumas coisas sérias.
né? É uma piada a entrevista, Sim. Cara, é ridícula a entrevista. Luciana Gimenez lendo a sua ficha, incapaz de formular uma pergunta séria, embasada, que traga algum argumento histórico que ela tenha pesquisado. Não. Alguém escreveu ali as perguntas para ela e ela foi lendo as perguntas e simplesmente concordando com absolutamente tudo que o presidente dizia. E um dos pontos era que não existe racismo no Brasil. Não existe. Né? Que o racismo no Brasil é raro. Raríssimo. E ela concordou. Ela falava assim, é verdade, isso aí ficou pra trás, né? Isso aí... Não, cara, é uma série de bobagens, assim... Se você não assistiu, não assista, porque... Ou assista, sei lá, se você tiver estômago pra isso. E se você tiver estômago e senso crítico, né? Um antiácido forte, cara, porque vira o estômago. Mas é um amontoado de bobagens, assim, de uma... entrevistadora inapta, presidente inapto, né? Não, era a briga dos 4 neurônios, né? 2 de cada um ali. Uma falta de aptidão mesmo, né? Ela não tinha aptidão para fazer entrevista e ele não tem aptidão para ser presidente. Ela perguntava coisas para ele, falava, porque eu morei nos Estados Unidos e lá é assim, porque a justiça lá funciona assim, o cara vai preso, não sei. E aí, não dá pra fazer nada disso aqui? E aí ele falava, eu vou ver se eu for... Como assim eu vou ver, cara? É o presidente da República. Mas veja, realmente o racismo foi o pior de tudo. A gente não tá questionando aqui a capacidade da Luciana Gimenez para fazer um programa de televisão. Sim. Ela tem o programa dela há anos e é sucesso, e enfim, ela tem a característica dela, mas não é possível que a Rede TV precise colocar a Luciana Gimenez para fazer entrevista com o presidente da República. Ela não tem competência para isso. Isso é simplesmente o que a gente está analisando. Mas é que se pusesse, por exemplo, a Mariana Godoy, né, que é uma jornalista competente e que trabalha na Rede TV, não sairia aquele nível de entrevista. Não sairia já deu porrada nele lá atrás. Já teve embates sérios com Jair Bolsonaro. E como o dono da Rede TV também está como a Bandeirantes está numa campanha de passar o chapéu e pedir dinheiro para o Bolsonaro o tempo inteiro e fica postando no Twitter, o presidente, ele quer ser o cara da Fox no Brasil, cara, manda quem? Manda a Luciana Gimenez, né? Exatamente, que é ex-mulher do dono da Rede TV. Né? E existe realmente essa campanha das emissoras de TV para arrecadação de fundos do governo, porque desde que a Globo vira inimiga número 1 do governo, pelo menos por eles ela é considerada inimiga, a verba publicitária do governo ela acaba sendo pulverizada. Sim. Record ganha a maior parte, mas SBT, Record já ganhou a maior parte. Vou cortar isso, tá? Mas SBT, Rede TV, Bandeirantes estão atrás de uma parcela maior, né? É aquela cena, cara, de você ter vários vira-latas esfomeados e você jogar um osso no meio e os vira-latas se matarem por causa do osso. Aí vem o SBT, faz entrevista com o Silvio Santos, dono da emissora, vem a Rede TV, coloca a Luciana Gimenez pra dizer amém pra tudo que o Bolsonaro diz, vai a Bandeirantes e faz um editorial apoiando... O SBT ficaram com medo de pôr a Maísa e ela ser muito inteligente. Ser muito inteligente, sem dúvida. Pro Bolsonaro. Será que eles pensaram no Duduzinho lá, naquele... Enfim, só que essa entrevista ela gerou outros pontos polêmicos também, né? Eles falaram sobre homofobia e também disseram que isso não existe, até porque minimizaram a questão. Mostraram uma cena de um cara assumidamente gay sentando no colo do Bolsonaro. Então já que ele deixou o cara que é assumidamente gay sentar no colo dele, ele não é homofóbico. Não, tá tudo certo. E a outra coisa foi uma coisa que te chamou muita atenção, a gente não vai falar exatamente dela agora, mas que é a questão da educação, do patrono da educação brasileira, chamou a atenção. Manda ver aí, conta o que... Cara, assim, eu não sei se eu entendi muito bem. Tá rolando aí um movimento no país, né, de jogar o Paulo Freire na lama, né, de tentativa de jogar o Paulo Freire na lama, já que o Paulo Freire é comunista, marxista e tudo mais. Mesmo ele sendo reconhecido no mundo inteiro como um educador brilhante, que criou um método brilhante de educação, para o brasileiro médio que vota no Bolsonaro, não, ele é só comunista, né? Ele tem barba, é comunista. Então o Bolsonaro já falou que vai trocar, porque ele é um patrono chato, esse foi o adjetivo que ele usou. Ele nem cai na tentação de dizer que ele é comunista e marxista, ele diz que ele é chato, dando uma entrevista para uma menina de 8 anos. 8 anos, que tem um canal no YouTube. E falou, quem sabe eu coloco você como patrona, fez
uma gracinha. Uma lá daquelas piadinhas sem graça do tiozão do pavê. E na entrevista com a Luciana Gimenez, ele falou que já tinha escolhido o patrono, já tinha um nome. E se eu não me engano, se eu não escutei errado, porque é difícil a dicção tanto da Luciana Gimenez quanto do Bolsonaro, são dicções difíceis, e eu não assisti a entrevista na TV, assisti depois no YouTube e tal, a qualidade já não é grande coisa. O que eu entendi é que ele já conversou com o patrono e o patrono já aceitou. O que é bastante assustador de ser o nome de uma pessoa viva, né? Exatamente. E será que vai ser alguém tipo um gestor, assim? Tipo o pessoal do Ministério da Educação, que não tem nenhum pedagogo, né? Não. Então será que